Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal sempre. Neste momento em que contamos com a ajuda desta importante ferramenta para levarmos a mensagem e os ensinos de Jesus, então convidamos a todos que ainda não se inscreveram, que possam se inscrever no canal, convidar aqueles que conhecem, que têm interesse em estudar e conhecer a doutrina espírita. E assim também, como de costume nas nossas atividades, nós sempre realizamos uma prece e desta forma nós convidamos a todos para levarmos o nosso pensamento e assim buscarmos os melhores pensamentos que nos auxiliem nesse momento. Jesus amigo, aqui mais uma vez nos encontramos e rogamos, enquanto seres que necessitamos do aprimoramento e do melhoramento constante, o teu amparo, a tua luz, o teu direcionamento, através das intuições, para assim acalmarmos o nosso coração, buscando através da serenidade do nosso pensamento, o caminho reto, o caminho seguro, para compreendermos as tuas lições, os teus ensinamentos. E que ao adentrar em nossos corações, possamos fazer com que esses conhecimentos possam ser praticados na nossa vida cotidiana, fazendo de nós seres melhores e da sociedade em que vivemos. Por isso, benfeitores amigos, cuida de cada um de nós, nos ampara, nos auxilia, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, então, após esse momento de harmonização, nós introduzimos o tema da noite, pois ele se trata de Jesus e as leis morais. Quando nós falamos sobre as leis morais e nos deparamos com o vasto campo de estudo e de reflexão que o tema nos traz, nós percebemos o quão inesgotável é esse tema abordado na noite. Então, nós tentaremos trazer um pouquinho do que a essência dos ensinamentos das leis morais nos trazem e deixarmos um gostinho aí de querer aprofundar o estudo e conhecer um pouquinho mais sobre este tema. E essas lições que as leis morais nos trazem, elas são tão importantes e tão valiosas que nós, enquanto indivíduos na nossa jornada terrena, nós estamos constantemente buscando e tentando aplicar no nosso dia a dia, e isso através do nosso esforço e da nossa vontade de melhorarmos. E as leis morais também, nós podemos dizer que ela é a conexão entre as três revelações que foram trazidas por Moisés, pelo Cristo e pelos espíritos superiores. É nessa junção, é nessa conexão, nessa ligação entre essas revelações que as mensagens são nos aplicadas através de cada uma delas, muito bem trazidas em cada necessidade que a época trazia, que o momento necessitava, mas que nada mais, nada menos do que elas nos colocavam e nos colocam ainda hoje o que nós devemos e o que nós pretendemos seguir enquanto seres espirituais que somos e aquilo que nós precisamos para o nosso entendimento e para a nossa caminhada enquanto seres individuais e enquanto sociedade como um todo. E esse assunto ele é tão importante
e como falamos de uma forma tão vasta e tão intensa, que o Livro dos Espíritos, estando aí como esse livro tão importante para a codificação espírita, ele está na sua terceira parte. Então foi preparado e foi reservado esse espaço para tratar unicamente e falar sobre as leis morais. Por meio dessa organização trazida por Allan Kardec, são muitas as perguntas feitas por ele e respondidas pelos espíritos superiores e que nos esclarecem sobre as leis morais. Fica a dica já para um estudo e para um aprofundamento para aqueles que assim desejarem. Mas as leis morais, para assim definirmos, é a compilação das atitudes comportamentais que caracterizam o verdadeiro homem de bem. Essa conceituação de homem de bem, ela também é muito comum no meio espírita. E as leis morais, elas vêm colocar o caminho para chegarmos a esse homem de bem. Esses hábitos, esses costumes, este caminho que precisamos trilhar para assim chegarmos a esse objetivo que tanto desejamos. E como o próprio nome já diz, para chegarmos a esse ponto comum, enquanto homem, enquanto seres que somos, há um caminho trilhado pelo bem, que é aquilo que tanto nós estamos tentando aprender e caminhar neste formato. E nós temos um propósito, enquanto existência humana e enquanto individualidade, que é justamente a gente alinhar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas necessidades que achamos ter com essas leis morais. É nós acharmos um equilíbrio, um ponto comum entre aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós podemos enquanto seres em essência que somos espiritualmente falando. Todos dentro de nós temos essa centelha divina. Então, nós, por si só, precisamos caminhar e todos vamos chegar a essa perfeição, uns mais rápido, uns nem tanto, mas porque todos fomos criados por essa magnitude, essa dimensão trazida como o reino de Deus. E com isso, esse bem proceder, os costumes, os hábitos que nós temos cotidianamente nos colocam à frente ou com um pouco mais de dificuldades daquilo que nós precisamos trilhar e aonde nós desejamos chegar. E o nosso grande desafio é nós encontrarmos justamente este equilíbrio, de nós conhecermos e compreendermos essas leis morais, essas leis divinas e naturais, para assim nós também compreendermos por que nós precisamos viver de tal ou qual forma. E assim compreendermos o porquê as nossas escolhas são tão importantes para a nossa vida diária. E é nas leis morais que nós vamos encontrar esse resumo e a essência de tudo que nós necessitamos para a educação da nossa alma, do nosso espírito, pois ainda nós somos muito necessitados de luz e ainda muito sedentos de consolo. E como nós já falamos, e vamos tentar trazer um pouquinho do que essa obra do Livro dos Espíritos nos apresenta, nós vamos citar algumas das questões trazidas nesta terceira parte, intitulada como das leis morais. E como falamos, as leis morais são essas leis naturais, essas leis divinas. E já na questão 614, Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? O que é essa lei natural? Como
muito bem respondida aí pelos espíritos superiores, a lei natural é nada mais, nada menos do que a lei de Deus. E ela é única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Vejamos que, já que essa lei natural é as leis de Deus, é aquilo que nós devemos seguir. E assim, desta forma, é onde nós encontraremos a felicidade. Quanto mais nos aproximarmos dela e seguirmos os seus princípios, mais assim estaremos caminhando de braços dados à felicidade. E quanto mais nós nos afastamos, mais dificuldades nós temos. Mas vejamos que Deus ele nos coloca uma lei, mas ao mesmo tempo ele nos dá a oportunidade de escolha. Nós podemos escolher dela nos aproximar ou dela nos afastar. Então é por isso que Deus, na sua sabedoria, ele nos deixa o livre-arbítrio como essa oportunidade de escolha ou não. Por isso que nós somos herdeiros do nosso destino. Nós somos capazes de, através das nossas escolhas, trilharmos o caminho que desejamos. E é por isso que as leis de Deus, elas estão aí para assim nós termos como caminho a ser seguido, mas como uma oportunidade de escolha ou não. E com isso, como nós conhecermos esta lei natural? E Kardec perguntou aos espíritos, a todos os homens, então todos os homens têm a condição, Deus faculta a cada um de nós meios de conhecer essas leis? E assim os espíritos superiores respondem que todos nós, todos podemos conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que decidem a investigá-la são o que melhor compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, todos temos a condição de sabê-la, mas compreendê-la e assim investigá-la, aí é uma escolha nossa. Porque quando nós sabemos e passamos a querer conhecer e investimos naquele conhecimento, nós tomamos como nosso e nós passamos a viver naquela condição. E se assim todos têm condição de conhecê-la, vale a escolha de querer segui-la ou não. É isso que vem ser trazido para nós nas respostas trazidas pelos espíritos amigos. Mas então, se todos nós temos a condição de saber o que são as leis morais e também temos a condição de escolher se queremos compreendê-la ou melhor entendê-la e assim aplicá-la no nosso dia a dia, Kardec muito bem pergunta, né, na questão 621, onde está escrito a lei de Deus? Aonde nós vamos então encontrá-la? E a resposta é muito simples, na nossa consciência. A nossa consciência sempre nos acusa quando nós temos que tomar uma decisão, quando nós temos que fazer uma escolha. A nossa consciência sempre está alerta e ela sempre vem nos dizer como que nós estamos prosseguindo ou de que forma estamos fazendo. Então, para buscá-la é muito simples. Ela está escrita na nossa consciência. E assim, prosseguindo na seleção de perguntas que fizemos para trazer na noite de hoje, qual que é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí está o tema, o elo de ligação entre o tema da noite. Jesus. Jesus foi esse ser mais perfeito que esteve entre nós, pois ele, além dele conhecer, ele exemplificou, ele colocou em prática esses ensinamentos.
As leis morais, elas estavam intrínsecas em tudo que ele realizava, e ele as seguia com propriedade. Então, se buscarmos toda a vivência de Jesus, ele vem nos ser esse modelo, ele vem nos ser esse guia. E por isso que ele é essa referência quando falamos dessas leis que tanto precisam ser investigadas e trilhadas por nós, no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. E com isso, dentro dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, nas subdivisões trazidas e organizadas por Allan Kardec, há um espaço intitulado como o bem e o mal. E quando nós pensamos no bem e no mal, nós verificamos o quanto isso tem relação com as escolhas que nós fazemos e o quanto isso tem uma relação direta com essas leis morais trazidas para a reflexão da noite. E a questão 629, ela é feita da seguinte forma: que definição se pode dar da moral? Já que estamos falando das leis morais, é aquilo que nós tomamos como a nossa moral, com aquilo que somos. E a moral, ela é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus, e o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, enquanto moral, quando nós assim mencionamos, é justamente essas escolhas que nós fazemos. E quanto mais escolhas positivas e pautadas no bem, nessas regras, nós mais assim nos aproximamos dessas leis de Deus. E mais assim elevamos e estaremos computando positivamente para a nossa moral elevada. Mas como distinguir o que é o bem do que é o mal para nós fazermos as nossas escolhas e para assim estarmos caminhando dentro das leis de Deus? E a resposta também trazida pelos Espíritos é a seguinte: que o bem é tudo que está conforme as leis de Deus e o mal é tudo aquilo que é contrário. Assim, fazer o bem é prosseguir de acordo com as leis de Deus e fazer o mal é infringi-lo. Então, por isso que a nossa consciência é esse nosso balizador, é aquilo que sempre está nos acusando ou nos mostrando aquilo que nós estamos seguindo, enquanto bem ou enquanto mal. E tem assim o homem de distinguir por si mesmo o que é bom do que é mal? Ele tem meios de assim conseguir distinguir? E a resposta é que sim, que quando crê em Deus, o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então nós temos a capacidade, nós conseguimos assim fazer essa distinção. E por isso cabe a nós esse poder de escolha, enquanto o caminho que deveremos optar ou que queremos optar. E por isso, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Nós abrimos aí o noticiário ou saímos porta fora de casa e nós percebemos o quanto ainda a nossa sociedade tem para melhorar. Será que Deus não poderia ter criado tudo isso de uma forma diferente, fora desse caos todo ou dessa dificuldade toda em que nos encontramos? Porque ainda o mal está entre nós, digamos assim. Ele está na natureza das coisas. E a resposta é: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, nós estamos
aqui unidos enquanto espíritos no corpo que habitamos, porque nós precisamos passar por isto. E estarmos vivendo entre aquilo que consideramos como sendo mal, ou como tendo que optar por um ou por outro, isso é o que nós precisamos fazer enquanto existência que nos encontramos. E se ainda aqui habita o mal, é por conta das nossas escolhas, pois todos partimos de um mesmo ponto, e as nossas escolhas é que foram nos direcionando para caminhos diferentes. Então, cabe a nós sabermos bem escolher para sabermos em qual caminho nós vamos nos encontrar em meio a tudo isso. E são absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, muito simples e categórico. O bem é o bem, o mal é o mal. Cabe a nossa responsabilidade perante as nossas escolhas, pois ela é a mesma para todos. Não existem diferenciações nesse quesito. Cabe a cada um de nós qual esse trilhar de caminho que nós desejamos. E com isso, na questão 647, se encaminhando para mais uma das subdivisões trazidas por essa terceira parte, Kardec pergunta aos espíritos: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinada por Jesus? Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, o quanto essa resposta nos é rica e nos mostra o quanto a importância dessa lei natural e das leis divinas, dessa lei moral para a nossa existência. E com isso, quando nós olharmos para as demais divisões feitas nessa terceira parte, nós vamos ver em que tudo isso se resume às leis morais, essas leis de Deus. Mas se as leis morais, elas estão escritas na nossa consciência, como já falamos, e que é na nossa consciência, nas leis morais, que nós vamos encontrar o resumo para os caminhos que devemos ter para a nossa vida cotidiana, a questão 619, também do Livro dos Espíritos, ela vai nos trazer a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Se as leis morais são as nossas escolhas, e nós precisamos fazer as nossas escolhas, precisamos evoluir, de que forma nós fazermos isto de maneira mais acertada? E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas como conhecer a si mesmo? E em desdobramento a questão 919A, nós temos a seguinte resposta trazida por esse sábio da antiguidade, nada mais nada menos do que Santo Agostinho, e que ele nos coloca a dica em 3 perguntas que nós devemos fazer, 3 interrogações que nós devemos fazer antes de nós dormirmos, quando nós deitamos e asserenamos o nosso coração, a nossa mente, e vamos fazer um balanço do nosso dia, o que nós fizemos daquele dia.
E as 3 perguntas são as seguintes: neste dia, eu faltei com algum dever? Segunda, alguém tem algum motivo para de mim se queixar? Ou seja, eu prejudiquei alguém ao longo deste dia? E terceira, se Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então nós devemos examinar o que nós obramos, aquilo que nós realizamos ao longo de um dia. E nesta análise, ao examinarmos isso, nós estaremos conferindo o que nós fizemos contra Deus, contra o nosso próximo e contra nós mesmos nessas 3 questões. E as respostas, elas vão nos dar ou o nosso descanso, nós poderemos dormir tranquilamente, ou vai nos dar a indicação daquele mal que precisa ser curado, do que nós precisamos fazer para sermos melhores. Quais são as nossas melhores escolhas que nós devemos fazer? Então, Jesus, sendo esse modelo, sendo esse guia, e as leis morais sendo esse conjunto de regras que nós precisamos seguir, a chave é o conhecimento de nós mesmos para as nossas escolhas. E nos lembrando sempre das 3 interrogações. Faltei com algum dever? O que eu fiz ao longo do meu dia prejudicou alguém? E se Deus me chamasse agora, na volta ao mundo dos espíritos, eu teria algo a temer? Então é aquilo que fica como tarefa de casa para todos nós. E para encerrarmos as reflexões da noite, nós buscamos no livro Jesus e a Atualidade, que é um livro, podemos dizer assim, fininho em espessura, mas de uma riqueza de conhecimento incrível. E nós buscamos apenas um trechinho de um dos seus capítulos que fala o seguinte, e deixamos como reflexão final: não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se não o fizer, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. A reencarnação é o que te utilizas, a que te utilizas é concessão superior que não podes desperdiçar. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego e de amor puro. Que essas reflexões nos permitam olharmos para dentro de nós mesmos e caminharmos nessas leis seguras que os ensinamentos nos trazem e que nos permitem sermos melhores a cada dia através das nossas escolhas. Que os espíritos amigos, que nosso mestre, modelo e guia Jesus, e que Deus, nosso guia superior, o nosso modelo a ser seguido, através das suas leis, possa nos inspirar, nos amparar e nos conduzir na nossa vida cotidiana. Que Deus nos abençoe e ficamos em paz.